estamos de volta, então, com mais esse momento, né, de apresentação das pesquisas aplicadas, mas como eu falei pela manhã, agora a gente está com trabalhos, né, pesquisas que foram desenvolvidas na linha de formação de professores e diversidade, e a gente vai primeiro escutar a Graciela Mendes Nogueira Targino, com a pesquisa Brincadeiras Emanuel de Barros, Adventices de um Menino do Mato. Logo em seguida, a gente escuta já a Eliane Artigas, um olhar prática pedagógica do professor alfabetizador à luz das linguagens lúdicas, e aí a gente passa para os questionamentos, para comentários, tá? Se as professoras orientadoras, no caso eu e a Patrícia, quisermos fazer algum comentário, né, eu posso abrir, as pessoas quiserem fazer perguntas, a gente faz em seguida, tá bom? E a ideia é a gente ir até as 4 hoje. Então, vamos lá, Graciela, a palavra é sua. Olá, boa tarde. Quero dizer primeiro que eu estou muito feliz, viu, gente, por estar aqui com vocês agora, rever os professores, rever colegas do mestrado, colegas de profissão. Quero registrar a presença aqui em peso do pessoal do Cordeirinho de Jesus, da EMEI Cordeirinho de Jesus, registrar também a presença da EMEI Light Sheila, que estão aqui. Estou muito feliz, de verdade, de verdade. E agradecer ao EMES, Profeduc, né, por essa oportunidade de compartilhar essa experiência. Vou tentar aqui compartilhar o slide, espera aí. A ideia de hoje... Deixa eu só ver se eu consigo aqui, gente. Então, a ideia de hoje é a gente falar um pouquinho da pesquisa na prática, né? Então, o foco é a prática, né? Como essa pesquisa se deu na prática. Mas, para dar uma contextualizada, eu fiz aqui um slide. Tá aparecendo? Tá sim, só falta colocar a tela cheia. Isso, perfeito. Tá. Então, eu fiz assim, só para contextualizar um pouco da pesquisa, um quadro síntese, né? Só para vocês terem uma visão panorâmica, né? De modo muito, muito sintético mesmo. Então, o objeto da pesquisa que eu fiz, né? Concepção Brincante Emanuel de Barros. O problema, a gente percebeu, como professora e como pessoa que nasceu e cresceu em Mato Grosso do Sul, que existe pouca produção, né? Existia pouca produção sobre brincadeiras aqui no estado de Mato Grosso do Sul. E como nós temos uma admiração muito grande por Manuel de Barros, a gente percebeu a riqueza das obras, a riqueza da poesia em relação à concepção brincante, né? A gente sabia que na obra do Manuel de Barros tinha essa concepção. Então, que concepção era essa, né? Era preciso explorar isso. Então, a pergunta que norteou foi essa, né? Qual é a concepção brincante nas obras de Manuel de Barros? O objetivo geral da pesquisa foi evidenciar como as obras de Manuel de Barros carregam um sentido brincante, valorizando a cultura regional e identificando um repertório criativo de brincadeiras. Então, esse foi o objetivo geral. Para a gente conseguir atingir esse objetivo, a gente estabeleceu algumas categorias, né? Então, a gente entendeu a importância de estudar sobre cultura lúdica, sobre formação cultural, sobre brincadeiras, né? Para poder chegar nesse objetivo. A metodologia que nós usamos foi uma pesquisa bibliográfica e documental, então nós não fomos a campo, mas a gente fez uma imersão, né? Uma imersão em relação à teoria crítica, porque a teoria crítica foi a perspectiva teórica que ajudou a gente a pensar o objeto, né? Que ajudou a gente a pensar a cultura, que ajudou a gente a entender a brincadeira espontânea como uma forma de ir além, né, desse sistema industrial que a gente vive. A gente fez uma imersão na vida e na obra do Manuel de Barros, né? Então, essa foi a metodologia. Resultados, reflexões que a gente teve, né, em relação à pesquisa. Que para Manuel de Barros, ele tem uma concepção de brincadeiras espontâneas, uma concepção brincante livre, criativa, sensível às mais variadas manifestações lúdicas, utilizando ou não elementos da natureza, criando ou adaptando, né, brincadeiras. Então, para Manuel, a fazenda onde ele morava era um laboratório de brincadeiras, né? Ali ele criava. Para ele, criança é um ser brincante, né? As brincadeiras, elas estão no dia a dia da criança, né? E aí o que se destaca nesse sentido é que a criança criadora. Então, ela reproduz brincadeira, né? Ela aprende brincadeira, mas ela também cria, ela recria, né? E para isso, nós, educadores, precisamos proporcionar tempo e espaço, né? E o produto que nós fizemos
foi um vídeo, né, um recurso audiovisual, que tinha como tema, né, a nossa pesquisa, né, tudo aquilo que abrangia a nossa pesquisa, e ele seria, então, um recurso para ser utilizado nas formações de professores e para ser disponibilizado através das mídias sociais. Vou falar um pouquinho dessa gravação, desse recurso, que nós utilizamos como recurso. Nós tivemos a participação de 7 adultos, né, eu e mais 6 pessoas, que trabalham na área e que a gente falou nesse vídeo sobre o tema da pesquisa. Então, a gente falou sobre brincadeira, a gente falou sobre indústria cultural, a gente falou sobre a importância da cultura na formação do professor, na formação da criança. Então, aí, professora Daniele, diretora Ana Rita, coordenadora Marta, né, são professoras que, são pessoas que atuam na educação infantil. Conversamos também com o Ciro Ferreira, que é um brincante, né, que ele atua também nessa questão da brincadeira e na questão de formação de professores. E a professora Regina e a professora Keila, que falaram também a partir do que estudam, né? Tivemos a participação de algumas crianças. Nesse dia, com as crianças, nós fomos até o parque, então nós disponibilizamos um espaço, né, e um tempo para que elas pudessem brincar livremente, né? Então, tem crianças pequenininhas e tem uns maiorzinhos. Então, a gente fez algumas gravações. Eles ficaram a tarde toda brincando no parque, né? Então, a gente fez algumas proposições e, em outros momentos, eles realizaram brincadeiras criativas, né? Eles inventaram brincadeiras espontâneas e a gente ficou observando. Aqui a gente tem a bebezinha que participou da gravação, que foi a Clara. Além do espaço, do tempo, a gente organizou alguns materiais não estruturados, né? Então, tem aí latas, caixotes, que são elementos bem presentes na poesia do Manuel de Barros. E a gente resgatou, teoricamente, a Eleanor Goldsmith, né? Que ela fala da importância para o desenvolvimento da criança, a gente disponibilizar esses materiais não estruturados, né? Para exploração, para criação, para descobertas, né? Então, a Clara participou também brincando dessa maneira. Mais um pouquinho, mais alguns momentos da gravação. A gente utilizou tanto o Parque Indígena quanto as instalações da UEMS para a gente fazer essas entrevistas e essas observações, essas gravações. Coloquei aí algumas falas das crianças para vocês perceberem um pouquinho do envolvimento delas, né, durante esse momento de gravação de vídeo. Primeiro eu coloquei a fala do Antônio, depois que ele ouviu a Maria Luísa imitando um pássaro, né, ele disse, essa é a voz do Bem-te-Vi. Uma outra fala da Maria Luísa, quando ela via várias capivaras de vários tamanhos, ela falou assim, lindo bebê capivara, o cocô delas parece chocolate. A Giovana, a gente ficou assim, em torno de 4 horas ou um pouquinho mais no Parque Indígena. E quando já estava anoitecendo, a gente retornou. E aí, quando a gente estava retornando, ela falou, mas a gente acabou de chegar, nós acabamos de chegar aqui no parque. Uma relação diferente, né, do tempo que a criança tem. E quando já estava finalizado, né, o vídeo, quando a gente estava finalizando o vídeo, o Guilherme falou assim, quando ele assistiu, será que nosso vídeo vai passar no cinema? Então, para vocês analisarem um pouquinho do envolvimento mesmo que eles tinham, né, a gente tentou captar um pouco dessa espontaneidade das crianças, da relação diferente, né, que elas têm com o tempo, da forma delas perceberem as coisas, né, dar valor nas pequenas coisas que às vezes para a gente passa despercebido, né, e, no geral, elas gostaram bastante, demonstraram que gostaram bastante de ter participado. E aí nós finalizamos esse vídeo, né, publicamos esse vídeo, que era para ser usado, né, a intenção era para ser usado em formações de professores, nós publicamos no YouTube, publicamos também no Facebook, e a CEMED fez uma parceria com a gente, bem interessante, o setor da COPED, né, que é o setor de coordenação pedagógica, e eles publicaram um livreto. E nesse livreto, um dos vídeos, um dos materiais que eles indicam, né, para que os coordenadores apreciassem, era o nosso vídeo, né? Então, ele ficou como indicação, esse material foi disponibilizado pela CEMED para todas as coordenadoras, né, da rede municipal, e também ajudou, né, o vídeo ter uma certa visibilidade. Junto com esse vídeo no YouTube, nós colocamos lá na descrição do vídeo uma sugestão de pauta para formação. Então, o tema era justamente a valorização da cultura lúdica infantil, tendo as obras do Manuel como referência, e o objetivo é proporcionar momentos para que os professores refletissem acerca das brincadeiras, acerca da valorização da cultura lúdica, e para que eles se sentissem criadores, percebessem que as crianças também são criadores de cultura lúdica, criadores de brincadeiras, né? Vou falar um pouquinho dessa pauta aí mais na prática com algumas fotos. A primeira experiência que eu gostaria de destacar
Nós vamos destacar aqui duas experiências, ambas experiências muito ricas, né, da pesquisa na prática. A primeira experiência é da Emilard Sheila, que foi uma apresentação, né, uma formação que ocorreu de forma presencial. Então, a Emilard Sheila é uma EMEI que fica no bairro Copa Trabalho, ela atende 92 crianças e possui 24 funcionários. Então, essa formação, como ocorreu agora em 2020, na época de pandemia, a gente teve que fazer em pequenos grupos, então a gente fez 3 vezes, né, 3 grupos, 3 dias diferentes, nessa formação. Nós utilizamos a pauta que está lá na descrição do YouTube, né, que foi a sugestão que nós fizemos. E ela foi basicamente o seguinte, nós apresentamos o vídeo, né, conversamos sobre o vídeo, os professores falaram o que eles acharam sobre o vídeo, né, e aí as experiências das memórias infantis ficaram bem evidentes nessa conversa. Depois a gente teve um tempo para os professores apreciarem algumas poesias do Manuel, né, então nós disponibilizamos ali algumas poesias, né, em torno de 40 cartõezinhos com poesias impressas, para que os professores pudessem apreciar. E aí a gente fez uma proposição. A partir daquela leitura, a partir daquela apreciação do poema, os professores, os educadores, precisavam pensar em alguma brincadeira que aquela poesia, de certa forma, inspirava. E aí a gente fez isso, né? Eles tiveram tempo para apreciar, para ler, para conversar sobre cada poesia. E aí a gente foi para a área externa da EMEI realizar algumas vivências corporais, né? Que surgiram nessa apreciação dos poemas. Aí tem algumas brincadeiras que surgiram, né, que foram citadas. Então, algumas nós criamos, algumas nós fizemos, né, lá no momento da formação, e outras foram citadas pelos educadores, né. Então, tem aí criação coletiva de histórias, brincadeiras com pedrinhas, gravetos, areia e água, brincadeira e brinquedos tradicionais, criação de brinquedo com sucata, apreciar as riquezas do quintal, plantar e acompanhar o desenvolvimento de uma planta, fazer cabaninhas no quintal, fazer horta cultivada em garrafa PET, fazer comidinha com elementos da natureza, caça o tesouro no quintal, brincar com a sombra do quintal. Então, foi muito bom ver os professores resgatando essas memórias brincantes, né? Essas memórias brincantes da sua infância. E eles perceberam como essas experiências foram importantes para a sua formação pessoal. Né, reconheceram que, às vezes, essas brincadeiras, elas acabam se perdendo, né, e a gente precisa resgatar isso com as crianças. Aí eu coloquei alguns relatos dos educadores que participaram dessa formação. O primeiro relato foi da professora Daniele, que atua no grupo 1, com crianças de 2 anos. Ela disse assim: achei o vídeo interessante, pois nos incentiva a resgatar as brincadeiras tradicionais e regionais, transformando a cultura lúdica de nossas crianças, que hoje em dia estão muito ligadas à tecnologia, como celular e tablets, e às vezes deixam de aprender várias brincadeiras. Cabe a nós, educadores, fazermos essa transformação, resgatando as brincadeiras. Essa foi uma reflexão da assistente Elaine, né? Ela trabalha no grupo 2, com crianças de 3 e 4 anos. Pensar nas brincadeiras de Manuel de Barros é resgatar a criança interior e externá-la com alegria e entusiasmo. É uma reflexão realmente bem sensível, né? Poética, da educadora. A Ruth, ela é assistente de educação inclusiva. Ela fez uma reflexão muito legal também. Através de alguns materiais simples, podemos fazer com que cada criança desenvolva sua imaginação, como um tecido que vira cabana, um graveto se transforma em varinha de pescar, uma espiga de milho vira uma boneca. Cascas de árvore se transformam em pequenos barcos. Formigas podem ser pessoas que vão e vêm. Sendo assim, através do brincar, crianças e adultos compartilham emoções, descobertas e sentimentos reais. No brincar, a alma se manifesta espontaneamente e nos remete às lembranças da infância. Cada criança carrega dentro de si um olhar e uma essência diferente de como utilizar objetos e brinquedos tão diversos. Então, ouvir e ver esses relatos me deu, de verdade, uma alegria muito grande, né? De que a gente realmente estava conseguindo atingir o objetivo da formação. E, por último, que eu gostaria de destacar desta EMEI, é a frase da diretora, né? E aí eu vou aproveitar para agradecer de coração a diretora Ana Rita Delamare, que ela, além de ela me ajudar, né, a incentivar, não só a mim, mas a todos os funcionários da EMEI a estudar, né? E ela foi uma grande parceirona durante o mestrado. A Ana Rita é muito comprometida com a formação a formação profissional, né, dos funcionários. E ela fez um depoimento também em relação a essa formação. Quando foi proposta a exibição desse vídeo, informação na nossa escola, fiquei encantada.
E aí assistir e ver o quanto ele é enriquecedor com uma fala simples de fácil compreensão. Pude perceber que a equipe pedagógica da nossa escola teve bom entendimento da mensagem e a discussão foi bem rica em aprendizado e conhecimento. Não pude deixar de me sentir envaidecida por ter participado dele. E por ser apaixonada pela minha profissão, sinto que estamos no caminho certo, sempre com muito trabalho e empenho para fazer o melhor para as nossas crianças. Então, esse foi o depoimento da diretora da escola e que me deixou de verdade muito feliz, né, que a gente estava no caminho. E aí, para iniciar a apresentação rapidinha, né, da próxima e-mail, eu vou agradecer a e-mail lá de Sheila, viu? Todos os funcionários que estavam realmente comprometidos nessa formação, que isso faz a diferença, né? E aí, passando para uma próxima e-mail também, que é uma e-mail que eu gosto muito, né, que para mim é destaque, prova disso é a participação efetiva, né, de vários membros da equipe aqui no evento de hoje, é a e-mail Cordeirinho de Jesus, que eu sempre tive um carinho muito grande, né, por essa e-mail, e confesso que lendo os registros, né, participando dessa formação de forma remota, eu fiquei ainda com mais orgulho da equipe, né, e muito emocionada e motivada. Então, eu quero agradecer a equipe Cordeirinho de Jesus também. Cordeirinho de Jesus é um CEIF que fica aí no bairro José Abrão, né, perto da UEMS. Ele atende 122 crianças, possui 37 funcionários. E essa formação, que foi uma formação extremamente rica, ela aconteceu de forma remota, né? Por isso, eu vou apresentar aqui para vocês também como eles organizaram essa formação. A proposta foi enviada por e-mail, né, para os professores. Então, a diretora Solange, e aí eu vou voltar aqui só para agradecer a parceria da diretora Solange Hack, da coordenadora Marta Guimarães, né, por terem esse compromisso, né, com os funcionários também, com a formação dos funcionários, né. Então, acho importante a gente evidenciar essas parcerias, que são extremamente ricas. Então, a diretora Solange e a coordenadora Marta enviaram para o e-mail dos educadores uma proposta, né, para que eles assistissem ao vídeo que a gente publicou, né, sobre o Manuel de Barros e as brincadeiras no YouTube. A proposta é que eles fizessem uma reflexão acerca daquele vídeo, escolhessem um poema do Manuel de Barros que eles achassem mais interessante e propor uma brincadeira a partir daquele poema. Então, essa foi a reflexão, a pauta da formação online. E aí eu coloquei aqui alguns registros dos professores. Então, a professora Alessandra, ela está aqui, inclusive, né, nos assistindo. Esse foi o registro da professora Alessandra. Ela escolheu um poema do Manuel, né, O Pequeno e as Coisas do Chão. Ela escreveu algumas reflexões acerca da poesia do Manuel e propôs brincadeiras com materiais da natureza, né? Então, até ali ela fez uma vaquinha, né, com alguns gravetos e uma manga. Então, essa foi uma proposição, uma brincadeira que ela ficou inspirada a fazer com as crianças, tendo o poema como referência. Essa foi a professora Maria Gabriela, né? Ela também fez uma reflexão, escolheu um poema do Manuel de Barros, fez uma reflexão e trouxe uma possibilidade de brincadeira de faz de conta de comidinha, né? Brincar de faz de conta com comidinhas, que é muito interessante, né? Fazer comidinha com esses elementos da natureza, né? E também ela estava na mesma proposição da professora Alessandra de brincar, né? Com essas coisas naturais. E isso tudo a gente percebe na poesia do Manuel de Barros, né? Essa relação da brincadeira com a natureza muito evidente. Essa proposta da professora Larissa, né? A professora Larissa também eu achei de uma sensibilidade grande, né? Ela escolheu o poema Bem-te-vi, pensou em uma brincadeira e ainda ela fez esse Bem-te-vi com folha de manga, né? De mangueira, que eu achei muito sensível da parte dela, achei uma reflexão bem interessante. A professora Mayra escolheu A Menina Voada, né? A poesia do Manuel de Barros, e nessa poesia ele fala de corda de imbira, ele fala de madeira, né? Então ela escolheu alguns elementos da poesia do Manuel para fabricar brinquedos. Então ela se sentiu inspirada a fabricar brinquedos com as crianças, utilizando esses elementos que a poesia evidencia. A professora Cirlei, ela escolheu a biografia do Carvalho, né, para refletir sobre isso. E ela trouxe algumas possibilidades de brincadeira, né, como ouvir a natureza, criar a imagem a partir dos contornos das nuvens, mas ela também trouxe essa possibilidade de fazer bonecos com gravetos, que eu particularmente achei muito interessante, né? Ela se sentiu inspirada para fazer essa brincadeira com as crianças.
Então, a gente percebe realmente, né, que as poesias do Manuel de Barros, de uma forma ou de outra, inspira, né, os professores a trabalharem de forma sensível, né, a resgatar essas brincadeiras criativas. E aí tem alguns relatos de outros funcionários, né? Esse aqui, por exemplo, da Graciela, Helena. Oi? Graciela, 3 minutinhos. Oi? Eu3 minutinhos, não. 3 minutinhos. Tá, já estou me encaminhando para finalizar. Esse aqui é o relato da Helena, ela é cozinheira da unidade, ela diz assim, ó, o vídeo me fez lembrar de antigamente, quando eu era criança. Meu pai me levava para brincar na praça de coelho, que ainda nem era uma praça, era chamada de jardim. Eu gostava muito de ir com ele brincar livre naquele jardim. Hoje, as crianças brincam nas escolas. Um outro relato da monitora Abadia. Eu gostei muito do vídeo, lembrei de quando eu era criança e morava aqui mesmo no bairro José Abrão. Eu jogava bola no time da escola junto com a Marli. Eu brincava nas ruas e roubava mangas nos pés que tinha nos quintais. Eu amava uma briga. Eu atravessava o bairro para brincar e ficava até as 22 horas na rua. Hoje as crianças não podem brincar assim, está muito perigoso. A assistente Fátima. Eu me lembrei de quando eu vivia com minha avó em Bodoquena. Nós tínhamos um quintal bem grande e eu amava subir nas árvores e brincar com as bonecas de milho verde que eu escolhia pelos cabelos de cores e tamanhos diferentes. Então, o tempo todo esse resgate, né, as memórias infantis. A assistente Marilena. Fiquei maravilhada com esse vídeo. Me fez voltar à minha infância. Vivi assim e criei meus filhos assim na fazenda. Hoje eu oriento meu filho a fazer assim com meu neto de 8 anos, que só quer saber de celular. Mas ele trabalha e não consegue brincar muito com ele. Mas quando ele vem passar férias comigo, eu brinco com ele igual brincava com o pai dele. Até sentamos no chão e ele adora. Quando chega o dia de ir embora, ele não quer ir para poder brincar mais com a avó. Estamos finalizando, prof. Relato da Anitta, assistente de sala. Gostei muito do vídeo, e as brincadeiras que eu mais gostava quando criança era de pular corda, pegar cigarras e vagalumes. Os vagalumes eu colocava dentro do pote de vidro para ver eles piscando. Finalizando, depoimento da professora Marlene. Esse vídeo me remeteu ao passado, à minha infância. As brincadeiras fazem as crianças se sentirem bem e a se tornarem bons adultos. E por último, a professora Cirlei. Eu não conhecia o poeta Manuel de Barros. Foi apresentada a ele na EMEI e gostei muito. A professora Cirlei não é aqui do estado, né? Não era do estado. E aí ela conheceu o poeta Manuel de Barros a partir da EMEI, a partir do vídeo. Então, esses foram alguns relatos, né, que a gente percebeu nas formações e que a gente percebe que os professores, a todo momento, né, relacionam a obra do Manuel de Barros com as suas histórias, né, com as suas memórias. A gente percebeu também que os professores, eles se sentiram produtores de brincadeira, né, e assim também eles passaram a refletir que as crianças também, elas produzem brincadeira. Então, nós entendemos que conseguimos, de certa forma, deixa eu só voltar aqui, atingir o objetivo proposto, e a nossa ideia é ainda deixar esse vídeo ainda mais conhecido. Eu acho que eu vou colocar aqui nos comentários, né? O link do vídeo no YouTube para que vocês também possam ter acesso. É isso, prof. E só vou finalizar agradecendo novamente a toda a organização do evento, a possibilidade de eu estar aqui, e a e-mail lá de Sheila, e todos os funcionários que estão aqui também, que tem alguns, eu estou bem feliz em vê-los, e a e-mail Cordeirinho de Jesus, Elaine, Alexandre. E os do Cordeirinho de Jesus também, que eu estou bem feliz por vocês estarem aqui e a gente trabalhar junto. E a prof. Keila, linda do coração. Obrigada, amor. Bom, vocês viram, né, que a Graciela, ela é pop, né, gente? Olha a nossa audiência, estamos com quase 100 pessoas, olha que maravilha. A minha mãe também está aqui, minha mãe sempre Sua me mãe acompanha. também, tem que registrar, meu Deus. Bom, depois eu vou falar um pouquinho, né, da Graciela, da pesquisa dela, mas já vi aqui nos comentários que todo mundo gostou muito, né, da apresentação, mas eu já vou passar para a Eliane, né, você assume, Eliane, depois eu e Patrícia podemos falar um pouquinho. Sim, vou assumir agora. Então, boa tarde, eu sou a professora Eliane Artigas, e também já de início aproveito a oportunidade e agradeço o convite de participar e poder compartilhar um pouquinho da pesquisa, né, esse momento tão importante que acontece na educação. E também poder rever os colegas, né, os colegas de mestrado, os professores, desde a manhã já os colegas participando, colaborando,
e aí a gente vai contribuindo um pouquinho mais. Eu vou tentar colocar a apresentação agora para vocês, vamos ver se vai dar certo. Vamos lá. Apareceu? Tá entrando, Eliane. Certinho. Tá. Certinho, aparecendo para vocês. Então, aqui nós temos o tema da pesquisa, um olhar para a prática pedagógica do professor alfabetizador à luz das linguagens lúdicas. Como orientadora, eu tive o prazer de ter a professora Patrícia Alves Carvalho em todo o processo de orientação. E a pesquisa surgiu a partir da minha vivência enquanto professora alfabetizadora. Eu trabalho com a educação há 13 anos, e nesse período eu sempre trabalhei com turmas de alfabetização. E várias inquietações surgiram em relação à prática pedagógica do professor, o que realmente se efetiva em sala de aula. E aí nós temos como a questão norteadora da pesquisa: como as linguagens lúdicas contribuem para o processo de ensino e aprendizagem da alfabetização e letramento dos estudantes de primeiro e segundo ano, dos anos iniciais do ensino fundamental, em uma escola da rede municipal de ensino de Aquidauana. Nós colocamos, a pesquisa aconteceu em Aquidauana, pelo fato que a minha residência é em Aquidauana, e também eu trabalho na rede municipal de Aquidauana. Então, a pesquisa se manteve aqui no município, tendo como universo de estudos professores dessas turmas, né, que atuam nas turmas de primeiro e segundo ano, porque considerando o texto da BNCC, é o período destinado à alfabetização das crianças. E aí eu vou um pouquinho mais direto no projeto de intervenção, né, como título, A Voz do Professor Alfabetizador, Implicações Teóricas e Práticas sobre o Fio Condutor das Linguagens Lúdicas. Então, as linguagens lúdicas permeou toda a pesquisa, no contexto da alfabetização e letramento, e também foi o que deu a continuidade ao projeto de intervenção. Já de início, eu apresento aqui um parecer da Huizinga, né? Ela traz: a verdadeira civilização não pode existir sem um certo elemento lúdico, né? Que o caráter lúdico está presente nos aspectos sociais, culturais. A linguagem lúdica, ela é de fácil compreensão do universo infantil, está relacionada às brincadeiras, à condição de ser criança, né? E a Rie nos traz o sentimento de infância, né? Que é esse olhar mais atencioso às particularidades infantis, e esse sentimento ele foi conquistando espaços significativos, tanto no contexto familiar, social, e também no educacional. E quando nós falamos das linguagens lúdicas no processo de alfabetização, nós compartilhamos o contexto de Magda Soares, né, quando ela nos apresenta o alfabetizar letrando, né, que apesar de apresentar os conceitos específicos, esses dois processos são interdependentes, indissociáveis e simultâneos. Então, o papel do professor é fundamental nesse aspecto. E considerando que as linguagens lúdicas podem ser inseridas no contexto prático, Nóvoa destaca a necessidade do professor assumir um lugar de destaque nesse processo formador. Então, nós trazemos aqui a voz do professor, né? E Nóvoa já nos diz: valorizar o conhecimento profissional docente, um conhecimento elaborado a partir de uma reflexão sobre a prática e sobre a experiência. Trazemos também uma reflexão de Canário sobre a importância de repensar os momentos formativos do individual para o coletivo, e ele nos diz que essa reinvenção só é possível na ação. E aí tem o último tópico que vem falando da ação entre os pares, né? Esse contexto da troca de experiência, de expor o que de fato angustia, as dificuldades, o que favorece o processo de ensino e aprendizagem. O objetivo geral do projeto de intervenção: compreender as percepções dos professores alfabetizadores frente à prática pedagógica por eles utilizadas na perspectiva das linguagens lúdicas, propondo momentos de leitura, estudo, troca de experiências, confecção de materiais didáticos pedagógicos lúdicos e planejar a partir deles
ações para alfabetização e letramento das crianças. E eu vou colocar os momentos que aconteceram, que o projeto foi desenvolvido no ano de março a junho de 2019. Ele foi dividido em 8 momentos, 2 encontros por mês, sendo 2 horas cada momento desse. Ele aconteceu com professores regentes das turmas de 1º e 2º ano dessa escola municipal em Aquidauana. E, a princípio, nós ouvimos os professores, né, quais as inquietações deles, o que eles precisavam, qual a real necessidade para auxiliar o processo da prática pedagógica em sala de aula. Então, nós fizemos todos os ajustes quanto aos dias, o melhor horário, para que se fizesse esses momentos do nosso encontro. E, assim, ninguém era obrigado a participar, foi um convite para que eles pudessem participar e eu pudesse dar uma contribuição também, né, da pesquisa para esses professores, né. Houve um momento que nós compartilhamos alguns materiais, esses materiais, alguns são meus, assim, eu já tinha alguns prontos, outros foram confeccionados, e assim, foi colocado à disposição para que os professores pudessem estar utilizando esse material. E nós criamos um grupo para que a gente pudesse compartilhar informações, né, um grupo do projeto de intervenção. Já no segundo momento, nós iniciamos sempre assim, todos os momentos nós iniciamos com um momento teórico e tivemos um momento prático também. Então, nesse segundo momento, nós iniciamos com a reflexão do artigo de Magra Soares, Letramento e Alfabetização, as muitas facetas, e aí que ela traz a questão da reinvenção da alfabetização, né, alfabetização e letramento como processo indissociável, né, tivemos um relato dos professores que já conseguiram utilizar alguns dos recursos que foram comentados no primeiro encontro, e a necessidade, então, de criar um portfólio a partir das atividades que os professores estavam fazendo, para a gente ter uma organização do que estava sendo feito nesse projeto. E as professoras pediram, então, a confecção do alfabeto móvel, para que a gente pudesse estar fazendo, para cada criança, já para que pudesse trabalhar também em sala de aula. E aí começamos também a arrecadação de algumas caixas de leite, para que a gente pudesse montar um jogo que foi mostrado a elas no primeiro momento. No terceiro momento, nós tivemos o estudo do texto de Frade, né, Métodos de Alfabetização, que é uma discussão a respeito de diferentes formas de intervenção da prática pedagógica relacionadas ao conteúdo de alfabetização. Partimos, então, para a confecção desse jogo com a caixa de leite, que é um jogo do alfabeto e numerais, e as professoras aproveitaram a oportunidade e pediram sugestão para trabalhar de como poder inserir as linguagens lúdicas com o conteúdo animais e alimentação. Era o que elas estavam trabalhando no momento. Então, nesse quarto momento, nós estudamos um artigo da Mortati, Alfabetização no Brasil, sobre as relações públicas e seus sujeitos privados, né? Esse momento foi muito rico na discussão em relação às disputas políticas, né, sobre os métodos de ensino, da leitura, da escrita. As professoras ressaltaram a descontinuidade das propostas de ensino para alfabetização, principalmente quando há troca de governo. E nesse momento também nós tivemos uma surpresa que não foi muito agradável, né? Nós não tínhamos o espaço para guardar os materiais. E as caixas de leite, algumas sujas, se misturaram às limpas. Então, nós tivemos que fazer todo o processo de troca desse material. E o tempo já não era mais viável para arrecadar essas caixas. Então, nós conseguimos trocar as caixas pelo isopor, mas a proposta de confeccionar o jogo foi o mesmo. E aí, eu aproveitei a oportunidade para apresentar uma sugestão de jogo com o tema que as professoras solicitaram, com os animais e frutas. Aí, uma sugestão a partir do livro, né? Come, mamão, melancia, tecido e poesia, cada um com o seu tema, né? Onde foi confeccionado, impresso, as imagens que continham no livro, com as palavras, e aí cada professor trabalhava de acordo com a necessidade da turma, né? Exploração, produção textual, frases.
e, assim, com agrupamentos das crianças, o que foi bastante interessante. No 5º momento, fizemos a reflexão do texto de Melanie Magalhães, do desafio do alfabetizar letrando em sala de aula, onde elas retomam o estudo de Magda Soares, né, no que é preciso conduzir a alfabetização na perspectiva do letramento, com os processos metodológicos adequados. Nós conseguimos finalizar o jogo do alfabeto, utilizando a placa de isopor, e também tivemos a participação da professora da sala de tecnologia, que pediu um espaço para que ela pudesse estar mostrando os softwares que tinham na escola, para que os professores pudessem estar também aprimorando a prática nesse sentido. E como as professoras tinham pedido sugestões de trabalhar ainda com o tema animais e alimentação, eu apresentei outra possibilidade, a partir do mesmo livro, montando dados com as imagens contidas no livro, onde as crianças podiam ali, brincando, poder construir textos, frases, sempre de acordo com a necessidade de cada professora, de cada turma. E aí, no 6º momento, com a reflexão do artigo de Barbosa e Magalhães sobre a concepção da infância na visão de Felipe Arrier, que as autoras, elas assumem a visão de Arrier em relação ao sentimento da infância, do seu comportamento no meio social, né, na época, e nas relações também com a família. E aí surgiu a proposta de atividade com listas. Aí essa proposta foi a partir de uma busca na internet, nós reproduzimos uma atividade, colocando as palavras que as professoras falavam que estavam trabalhando com as crianças, dando ênfase, né, com as crianças em sala de aula, e aí nós confeccionamos, fazendo tiras, e formando as palavras de acordo com a necessidade das professoras. E sempre elas pediam mais, né, elas queriam enfatizar a leitura, queriam enfatizar a escrita, por meio dessas atividades que pudessem despertar maior interesse na criança. E aí, no 7º momento, foi apresentado às professoras o texto de Huberman, né, onde ele trabalha o ciclo de vida profissional dos professores. Ele traz esse percurso da vida profissional, onde ele relaciona os anos de carreira com os possíveis fases, as transições, e as professoras já, de início, fizeram um link com o momento da reforma da Previdência, que era a discussão, né, o momento atual ali era a discussão da reforma da Previdência. E aí, para tentar auxiliá-las na prática, surgiu a proposta do quebra-cabeça das imagens e das letras, onde nós imprimimos, plastificamos, recortamos e montamos 2 quebra-cabeça para cada criança, organizamos tudo assim no saquinho, para que essas professoras pudessem contextualizar com o conteúdo que elas estavam trabalhando em sala de aula. No 8º momento, foi o encerramento do projeto, né, onde nós organizamos uma sala com todo o material produzido no decorrer de todo o projeto, fizemos uma retomada dos estudos, demos destaque também para as atividades que foram organizadas pelos professores e socializadas no grupo, que muitos professores falaram que quando eles saíam dali, eles continuavam pesquisando em casa, continuavam produzindo, continuavam confeccionando, e eles postavam essas imagens no nosso grupo Projeto de Intervenção. Então, nesse 8º momento, cada professor recebeu o seu portfólio com a descrição de cada atividade que ele desenvolveu, com as fotos. Foi um momento bastante interessante que a gente conseguiu perceber o quanto a gente tinha produzido naquele pouco tempo, né, naquele pouco período. E aí, houve um momento para avaliação desse encontro, né, desse projeto de intervenção. E nessa avaliação, os momentos de reflexão, organização e confecção de materiais, eles foram apontados como um estímulo na busca de ampliar as possibilidades de cada turma, houve espaço para pesquisa, as experiências foram compartilhadas, ouvidas, sentidas e adaptadas para diferentes situações da sala de aula. Foi um momento muito valioso, pois houve a valorização do conhecimento profissional, principalmente no que se refere à experiência entre os pares. Foi possível repensar nas estratégias para a alfabetização e foi expresso o sentimento de acolhida. Eles se sentiram acolhidos
em serem ouvidos e poder colocar as dificuldades também que eles tinham em sala de aula e compartilhar esses momentos, também os exitosos. E sugerir a continuidade do projeto. E aí, quando houve essa sugestão da continuidade do projeto, houve a ideia da criação do laboratório de linguagens lúdicas na escola, né? E a ideia de se utilizar o termo laboratório, aí nós usamos em conformidade com o Cruz, é o de unir a teoria e a prática, o elo entre o abstrato das ideias e o concreto da realidade física, uma vez que as propostas teóricas fazem sentido na atuação de sala de aula, se forem apropriadas a partir de uma reflexão dos professores sobre o seu próprio trabalho. E aí surgiu a ideia de se ter um espaço, né, uma sala mesmo específica para que se aconteçam esses momentos, esses encontros teóricos e também os momentos práticos, para que os professores possam ali serem ouvidos, né, ter a voz do professor. E aí, como resultado da pesquisa de intervenção, né, ficou claro que quando o professor tem o direcionamento da ação, ele consegue refletir melhor, né, na sua prática pedagógica, o que reflete diretamente na aprendizagem da criança. E aí, as referências que foram utilizadas aqui na apresentação. Deixa eu só voltar um pouquinho. Consegui sair. Isso, voltei. E aproveitar a oportunidade para reforçar a fala de hoje, da manhã, da professora Goretti, que ela coloca a importância de oportunizar os professores que esse projeto de intervenção seja colocado em prática, porque muitas vezes, como a professora Goretti falou, eles ficam engavetados, são propostas tão boas, propostas excelentes, que resultam de 2 anos de pesquisa, né, que os professores, os mestrandos se dedicam, buscam, estudam, pesquisam, e muitas vezes para ali, né, na gaveta. Então, a importância que a professora Goretti colocou hoje de manhã, né, de se dar essa continuidade, de fazer as parcerias com a escola, com a administração, para que tenha essa valorização profissional. E aí a professora Celi também falou, né, da importância da pesquisa chegar ao chão da escola, né, isso é muito importante, né, esse estreitamento, para que ela não fique apenas no papel, e aí o professor sente mais valorizado, e essa questão de ouvir o professor, né, que ele possa colocar as situações entre os pares, são os momentos ricos, que vai refletir lá na sala de aula, na aprendizagem das crianças, principalmente nesse processo de alfabetização que é muito rico. É isso, obrigada. Pontual. Bom, pessoal, então, assim, momentos gratificantes, né, da gente presenciar, né? Tão bonito ver, assim, como que a pesquisa, ela pode ser leve, né, lúdica, sensível, né, sem perder o rigor, a construção do conhecimento significativo, reflexivo, crítico, né? Profissionais da rede, né, a Eliane e a Graciela, né, que voltam para a rede e transformam, né, fazem transformações, transformam pensamentos, transformam ações, tocam os professores, a escola fica transformada, né, olha esse laboratório que a Eliane acabou de falar aí, né, e isso fatalmente vai alcançar as crianças, né, os alunos, o ciclo de formação, ele se realiza, né, de maneira muito mais interessante, a gente consegue vislumbrar de forma, assim, muito concreta e palpável, né, a ideia de emancipação, de autonomia, né, muito bonito quando a gente consegue fazer isso. Eu acho que essa que é a ideia, né, a essência mesmo da ideia do projeto de intervenção, né, é ele fazer essa transformação na escola, e que isso seja perene de alguma maneira, né. Patrícia, quer falar alguma coisa? Oi, boa tarde. Quero só agradecer, né, parabenizar a Graciela pelo trabalho lindo, a professora Keila, e também a Eliane, que foi muito dedicada, né, e também fazer um link, que o que foi apresentado é o projeto de intervenção, que já é o resultado da pesquisa. Então, é muito importante a gente ter essa compreensão
do caminho da pesquisa, né? E as epistemologias que permeiam e que conduzem o caminho metodológico da pesquisa, que não é ainda o trabalho de intervenção, que é um trabalho final, né? Então, todo o arcabouço teórico conduziu as pesquisas para chegar nesse projeto de intervenção, porque o projeto de intervenção, ele vem para trazer uma possibilidade ao diálogo, à reflexão e à contribuição das arestas que a pesquisa aponta, das necessidades que a pesquisa aponta. Então, a gente pesquisa e a gente trabalha com a ciência para melhorar a condição da educação, para melhorar a condição da sociedade, e aí esse resultado nos traz à luz para que a gente traga um projeto de intervenção, então, tentando contribuir na prática, né? Na prática junto à educação. Então, as meninas apresentaram aqui, foram muitos anos de estudo, né? E de todos vocês também. Mas assim, a gente apresenta rapidinho, mas é bastante teoria, bastante estudo, e todos aqui sabem disso, né? Todos estão passando e passaram por isso. E é um resultado, assim, que a gente apresenta rápido, mas tem muita fundamentação e um caminho aí todo permeado, né, em arcabouços teóricos e também fazendo essa relação com a prática. Então, parabéns, as duas fizeram uma apresentação muito bonita e fizeram uma trajetória também muito bonita, né, e pelo que eu sempre pude sentir, acompanhar de forma efetiva e afetiva. Então, parabéns e muito obrigada pelas contribuições muito valiosas e pertinentes que vocês deixam, não só aqui, mas também nos espaços onde vocês passam, tá bom? Muito obrigada e parabéns. A gente percebe, assim, que foram pesquisas muito importantes, né, inclusive para a rede, né, na fala das pessoas, né, quando avaliam e também o retorno, né, que elas dão com a intervenção. Aí nós temos aqui alguns comentários, né, do Douglas, excelente trabalho, esse tipo de ação faz falta. Em 2012 tivemos o projeto de educação patrimonial da REME, tratava da temática brincadeiras e brinquedos de antigamente. Lembro-me que foi muito relevante, que os alunos e professores se envolveram bastante. São ações desse tipo que superam obstáculos etários. Parabéns pela pesquisa. Muitos parabéns para as duas aí. Graciela colocou o link, né, do vídeo aqui, importante. Quem não assistiu, né, ter acesso. Outros comentários aqui, como o da Amanda, né, falou que como é bonito ver, assim, a importância que se dá aos professores, né, às suas ansiedades, ao que eles precisam, às suas demandas também, né, nesse formato da intervenção. Então, a gente não vai lá para mostrar para eles o que a gente aprendeu e o que a gente sabe, né, então a gente é sensível também às necessidades, e é uma troca, na verdade, né, quando a gente vai intervir, a gente também ganha. Eu tenho certeza que as meninas saíram das escolas, né, e tem sentido isso o tempo todo, né, também aprendendo, né, também ganhando conhecimento, também trocando, né. Bom, a gente está aberto, né, eu li alguns comentários aqui, mas o microfone está aberto. Mais professores quiserem falar, a professora Érica. Eu me inscrevi. Não sei se você viu aí. Pode falar, Carla, tá tranquilo. Não. Depois a Érica pode falar. Então, bom, eu vou... gostaria de dizer que, assim, é um prazer ver a apresentação das meninas, né? De ambas que foram minhas alunas também. A gente gosta de ver, assim, o crescimento dessas meninas, né? Tanto a Eliane como a Graciela. E dizer, assim, que essa atividade, né, uma atividade que é feita, o projeto de intervenção, mas eu tenho certeza que isso vai germinar, né, quer dizer, é um início, né, de um processo, né, de transformação aí, tanto de estudo delas, né, e que elas vão dar continuidade. E também achei bem bacana ambos, né, porque eles saem um pouco daquilo que a gente tem feito, críticas, né, na nossa área de estudos, né, que é a organização do trabalho didático,
daquela coisa já mais formatada, né, do manual didático, que agora a minha orientanda, a Anne, está até pesquisando, inclusive, que inventaram até um manual didático para educação infantil, né? Vocês imaginam, né, educação infantil com manual didático, é uma coisa que a gente não imaginava, mas agora eles estão arrumando manual didático para tudo, né? E vocês fizeram uma prática diferente, com base em teorias, né? E utilizando da arte, da brincadeira, acho bem bacana. Inclusive, eu, né, ouvi aí ao relato de professoras falando que não tinham tido acesso, no caso do Manuel de Barros, né? Quer dizer, é uma oportunidade, né, que se dá para os professores também terem acesso a outras produções, né? Então, gostei muito, sabe? Vocês estão de parabéns, e as orientadoras também, por conta de que a gente sabe que um projeto desse, uma proposta, né, é bem acompanhada pela orientação, né? É um trabalho coletivo, que não é fácil, né, de fazer, e a gente está sempre dando aí esse suporte, tá bom? Bacana, viu? Vocês estão de parabéns aí. E que bom que tem gente ainda fazendo um trabalho diferente, né? Tá? É isso. Eu também gostaria de parabenizar tanto a Graciela como a Eliane pela pesquisa, a Keila, a Patrícia, né, como orientadores, o envolvimento, o comprometimento, né, bem saliente nas duas trajetórias de pesquisa interventiva. E eu gostaria só de ressaltar uma questão, um pouco pensar, que eu achei muito interessante, né, que veio da pesquisa da Graciela, e depois acho que se comunicou com a pesquisa da Eliane. Primeiro, essa condição de colocar o professor no processo de pesquisa interventiva como protagonista. Essa palavra, né, é meio ruim, porque as políticas públicas usam no pior sentido do termo, né, mas como propositor da sua ação, né, como um sujeito que pensa, planeja, cria possibilidades de brincar, né, possibilidades de pensar o seu processo de ensino-aprendizagem. Isso é muito diferente, por exemplo, do que a gente vê nas políticas públicas quando chega no currículo, né, por exemplo, os materiais prontos, principalmente quando o empresariado passa a fazer a gestão dos sistemas de ensino, né, e vem tudo pronto, e o professor é completamente desqualificado, né, e aí o discurso que conduz a uma precarização do professor, que conduz aí a um processo de afastamento do professor do seu saber, do seu conhecimento, da sua criação e como sujeito do conhecimento, fica muito distante. E nesse processo de pesquisa, né, primeiro da Graciela, eu já vou comentar o da Eliane, ficou muito claro que a pesquisa interventiva, né, e aí eu acho que que a gente precisa na academia também discutir melhor essa metodologia, né, porque não é só pesquisação, só pesquisa participante, né, é um outro caminho que vai se construindo conforme as abordagens, né, teóricas e epistemológicas, mas que permitem e colocam o professor na condição de sujeito, né, então por isso também é possível o retorno e a teorização dessa ação na volta, né, os dados que os professores, as falas dos professores, as falas dos estudantes, então isso eu acho que é primoroso, né, que a gente precisa aprofundar mesmo essa pesquisa. E a Eliane traz essa dimensão também, né, da criação, dos materiais, né, do processo, e eu fiquei pensando aqui que algumas vezes, Eliane, eu não sei se aprofundou isso na sua pesquisa, eu senti um pouco os professores da alfabetização um pouco apoiados, né, na sua pesquisa, querendo que você levasse para eles algumas soluções, né? E aí eu fiquei pensando, era uma postura passiva, será, do professor, ou se tratava de um isolamento que ele vê na sua prática, dada a configuração que as escolas, a condição de professor os colocam, e quando você chega para propor uma partilha coletiva, né, eles logo querem
fazer junto, né? Trocar, propor, né? E que as ideias emanem ali de um trabalho coletivo. Você chegou a olhar um pouco para esse dado, né? Foi coisas que eu pensei a partir aqui da exposição, mas eu queria saber de você se você chegou a refletir sobre isso, como que isso se colocava. Mas parabéns, meninas. Muito parabéns. Professora, só tentando esclarecer um pouquinho, assim, a proposta as atividades surgiram a partir da voz dos professores, e ali eles colocavam as situações que aconteciam em sala de aula, e aí eles pediam, professor, eu queria trabalhar, estou trabalhando o tema, como surgiu ali, o tema animais, o que a senhora, enquanto pesquisadora, pode contribuir nesse sentido? Então, eles pediam a contribuição enquanto pesquisadora, mas também ali eles criavam junto, eles sugeriam, colocavam a situação que eles estavam trabalhando, e assim, em nenhum momento uma sugestão foi em detrimento menos que o outro, nem um se sobressaindo ao outro. Era eles colocando a situação, pedindo a ajuda, né, essa voz, pedindo para serem ouvidos, né, eles colocavam isso o tempo todo, eles queriam ser ouvidos nas angústias, nas dificuldades, e compartilhavam, né, essas necessidades, e depois os momentos exitosos também em sala de aula. Então, aí eu me sentia também, assim, nesse dever de contribuir também, de apresentar sugestões, sempre colocava alguma sugestão para eles também, e ali junto a gente ia adaptando o que encaixava para cada professor, nós construímos juntos. Posso falar? Pode falar, Bernadette. Se a Graciela também quiser comentar alguma coisa sobre essa ideia da criação, autonomia dos professores, tá, Graciela? Pode falar, Bernadette. Tá, obrigada. Graciela, eu viajei no seu trabalho, amei. Eu dei aula em educação infantil e eu era muito brincalhona também, mas a minha área era mais música, né? Mas, enfim, parabéns, foi maravilhoso. E, Eliane, eu queria te perguntar uma coisa. Eu trabalho na educação, a questão da alfabetização, né? Trabalhei um tempo. A questão, qual era os teóricos que você utilizou na questão do letramento? E se você percebeu nos professores se eles tinham realmente essa percepção, esse conhecimento do que é letramento e a diferença do que é alfabetização. Bom, professora, nós utilizamos bastante nessa questão da alfabetização no contexto do letramento. Magda Soares foi a autora bastante utilizada. Utilizamos também Frade, né, que traz essa questão da alfabetização. O que mais que a senhora colocou? Desculpa. Os teóricos que você usou para letramento e o que você percebeu, se os professores têm essa noção do que é letramento e o que é alfabetização? Sim, tem sim. Os professores têm essa dimensão no contexto, no conceito, né, que são do conceito da alfabetização, do conceito do letramento, que são conceitos específicos, mas que podem ser trabalhados, podem e devem, né, segundo os autores, principalmente Magda Soares, nessa questão da reinvenção da alfabetização, que precisam ser trabalhados de maneira indissociável. Eles têm, sim, essa concepção e buscam, né, atividades que venham a contribuir nesse sentido, no aspecto do processo de ensino e aprendizagem, nesse contexto da alfabetização e letramento, do alfabetizar letrando, né, como Magda Soares traz para nós. Legal, obrigada. Graciela, quer comentar um pouquinho sobre a fala da Érica? Uma coisa que ela disse que me chamou bastante atenção, e que eu falei, é isso mesmo. Ela falou que o professor como propositor de suas ações, né? Então, é bem isso, o objetivo foi justamente esse, né? Tanto é que na pauta, lá no objetivo da formação, que está lá na descrição, né, do vídeo do YouTube, era exatamente isso, né? Que o professor refletisse e se visse como produtor de cultura, né? Produtor de cultura brincante. Ele é um ser social que vive na história e que faz a história, né? Então, era justamente esse
o objetivo da pesquisa, justamente esse objetivo da formação, na verdade, né, para que o professor se visse como esse agente propositor de suas próprias ações, e visse as crianças também como sujeito ativos, né, e não como sujeito passivos que só iam receber a proposição do professor, também não era essa a ideia, né, que as crianças também fossem criadoras. Então, o objetivo da formação foi justamente esse. Bom, gente, estamos aí com um tempinho, né? E tá aberto quem quiser fazer algum comentário, alguma pergunta para as meninas, os professores do programa, se quiserem comentar alguma coisa. Ó, se ninguém vai falar, eu vou falar. Só vou Pode dizer de que novo? o link para o vídeo eu coloquei aí nos comentários, tá bom? Tá lá. E se for no YouTube, digitar assim, Brincadeiras em Manoel de Barros, também é o primeiro vídeo que vai aparecer. E é público, eu posso passar esse link para todo mundo, né? É público, é público. Pode e deve. Tá, legal, legal. É isso que a gente quer. Ah, que bom. Eu só queria fazer um E aí, lá comentário. na descrição do vídeo, no YouTube tem a parte da descrição, né? E aí, lá na descrição, tem uma sugestão de pauta de formação, né? Não precisa ser daquela forma, é apenas uma sugestão, né? Que também tem ajudado algumas colegas. Uhum. Bom, ninguém vai falar, vamos escrever de novo. É de graça, né? Eu queria só contar uma experiência. Eu trabalhei lá no Zedu com crianças de 5 anos. Depois eu fui para... Eu criei lá a sala de música e tal, fui para outra área. E nós estávamos no parquinho lá, e eu ficava sempre prestando atenção para fazer o relatório, né, de quanto eu pudesse das crianças. Aí eles estavam brincando de... Eu não lembro o que era que eles estavam brincando. Eu falei que eu era uma bruxa. Aí o menino virou para mim e falou assim: você não é uma bruxa. Ué, como assim? Por quê? Porque você não tem um chapéu de bruxa. Mas ele falou sério, assim, eu achei o máximo aquilo, sabe? Enfim, é uma coisa, assim, muito linda das crianças, né? Gostaria de fazer uma fala também, posso? Tá liberada, Patrícia. Tá liberada. Mediante isso que a Bernadette falou, né? A gente, às vezes, não pensa na ludicidade como uma perspectiva de acesso, né? Então, e a gente entende também a ludicidade como algo da criança e da infância, né? Se a gente pega lá Homo Ludens, do Huizinga, nós temos aí uma perspectiva que a ludicidade é do homem, ela é do ser humano, né? O homem primeiro cantou antes de falar, primeiro dançou, né? Foram as primeiras formas de comunicação. Mas algo que eu tenho, assim, pensado muito é que o brincar, ele é a linguagem de acesso e de compreensão da criança. A criança aprende sem brincar. Assim como uma pessoa surda aprende sem ter um intérprete. No entanto, o esforço demanda algo do sujeito que ele não precisa ter esse esforço para que ele tenha acesso, né? E então, o mesmo acesso que a gente dá das linguagens, por isso que a gente vem buscando textos, né, que trabalhem o brincar e a ludicidade como uma linguagem, uma forma de acesso, porque a criança, ela aprende sem o brincar, mas o brincar é a forma que ela tem de acesso, de compreender a partir do entendimento dela, né? Assim como quando eu trago um intérprete para a sala de aula, o meu estudante que é surdo aprende sem que ele tenha que fazer tanto esforço, mas que ele tenha o acesso àquela aprendizagem tanto quanto todos que estão na sala, como braille para pessoa cega e assim por diante, né? Então, a gente pensar o brincar numa perspectiva muito séria, né? Às vezes a gente fala do brincar e a gente tem isso até por conta de uma perspectiva, assim, de momentos históricos mesmo, é um pouco banalizada, né? Que não é o nosso caso, claro, mas por muitas vezes a gente precisa, parece que, trabalhar um pouco mais duro, né, na perspectiva teórica, quando se anuncia brincar ou ludicidade, né? Como algo que não tem muita importância, porque também, às vezes, em muitos trabalhos, isso é tido de uma forma que
talvez fora de um contexto, que também não traga essa perspectiva de conhecimento, né? Mas, sem um planejamento, uma organização, como cada um de nós, eu já fiz, né, na educação infantil. Mas a gente pensar essa perspectiva como uma forma de acesso de comunicação para a aprendizagem, né? E quando a professora Carla traz, por exemplo, as apostilas para a educação infantil, é quase que voltar para o caminho suave, né? É quase que voltar para aqueles materiais como foram colocados anteriormente para a alfabetização, né? Então, é só isso que eu queria falar sobre o brincar e o lúdico, que é aqui o tema das meninas, né? E numa perspectiva da primeira infância, que é a base da educação e da nossa formação, como nós sabemos, né? Então, só trazer, assim, essa reflexão, que eu tenho pensado muito sobre isso, como a ludicidade e o brincar, como uma forma de acesso ao aprender. Então, é isso que eu queria partilhar um pouquinho com vocês. Obrigada. Professora, pode falar um pouquinho? Pode falar agora. Mais alguém? Boa tarde a todos. Primeiramente, eu queria parabenizar as meninas, Eliane e Graciela. Estão em ótimas mãos, né? Professora Patrícia é minha orientadora, professora Keila, eu tive a oportunidade da disciplina agora, né? Estarmos juntos aí na disciplina de corpo, educação e cultura. Então, vocês estão em boas mãos, né? E assim, essa questão de trabalhar a formação de professores, para mim, é uma questão que a minha pesquisa agora vai vir aí para somar essa pandemia, porque a minha pesquisa é em torno do que esse professor agora, mediante essa pandemia, pode ser feito dele, né? O que foi mudado em tudo essa questão do professor. Então, ver esse trabalho de vocês, que teve essa prática, que teve esse envolvimento, né? E aí vai vindo toda aquela angústia que a gente vai estar lutando, eu e a professora Patrícia, para, mediante a tudo isso que se transformou, nós aqui por essa tela, né? Restringidos a esse espacinho, e passar todo esse nosso conhecimento e essa nossa formação para os nossos alunos, né? Então, assim, eu sei que a gente vai ter uma luta grande, mas também eu acho que a minha pesquisa vai vir para poder contribuir mediante tudo isso que a gente vai estar passando, que a gente não sabe, como foi dito hoje de manhã, quando é que nós vamos poder sair de trás desses computadores, né? Então, assim, eu espero também, assim como vocês, trazer uma contribuição através, né, da formação de professores aí, que é a minha linha de pesquisa, vindo aí de tudo isso que está acontecendo, desse novo formato aí, que nós agora temos que atuar com a nossa profissão. Então, é só para parabenizar vocês e muito obrigada por ter a oportunidade de estar com vocês no programa. É isso. Oi, boa tarde. Se a professora Keila me permitir, eu acho que eu consigo falar bem rapidamente a respeito da minha experiência, primeiramente no ensino médio e depois no ensino fundamental, com letramento. Porque a minha pesquisa, ela nasceu, agora do mestrado, ela nasceu exatamente com essa preocupação que eu tinha. Por que o aluno chega no ensino médio sem saber ler ou escrever? Na verdade, não são todos os alunos, e a minha pesquisa trata de alunos que têm dificuldade de aprendizagem. Alguns têm laudos, outros não têm laudo, mas aí eu descobri, porque minha pesquisa do mestrado começou em 2016, o mestrado eu comecei em 2020, de modo que eu já tenho o resultado dessa pesquisa, né? O aluno que não lê, ou não gosta de ler, ou não sabe ler, na verdade, pela experiência que a gente tem desenvolvido ao longo desses anos na pesquisa, é o aluno a quem não foi apresentado o material para leitura e mais ainda não foi criado essa ludicidade, essa fantasia, essa curiosidade, não foi feito esse trabalho antecipado da leitura com ele. Porque depois que a gente faz o trabalho antecipado de leitura, os alunos passam a ler e a ler bastante. Então,
Na escola de autoria que eu trabalho com 6 aulas semanais, 3 aulas é exclusivo de leitura. E os alunos sabem disso, eles gostam, eles amam. E também a leitura não precisa ser feita na sala de aula, daquela forma tradicional. Ele pode pegar o colchonete, deitar embaixo de uma árvore, e ir para o refeitório, ou ir para a sala de leitura, ou ficar dentro da sala de aula propriamente dita. Então, assim, eu acho que a questão da nossa escola tradicional, ela cria impedimentos para que a leitura aconteça. Quando você consegue sair da caixinha e tem uma gestão que te deixa sair da caixinha e você pode criar ambiente favorável para a leitura, os alunos lê bastante e lê bem. Então, é só colocar essa experiência e parabenizar as professoras, parabéns, o trabalho de vocês, os trabalhos são maravilhosos, parabéns para as nossas professoras que estão aí mediando esse seminário, está tudo muito bom, estamos aprendendo bastante, muito obrigada. Que bom, pessoal, né? Todo mundo se sentindo estimulado, né, a compartilhar alguma coisa aqui conosco. E que bom que as pesquisas estão inspirando, né? Vocês têm aí todo um trajeto, né, de pesquisa, que os projetos de intervenção também ganhem esse corpo, né? E esse reflexo na escola. Prof, Mais alguém, gente? queria só fazer um gancho com a fala da professora Patrícia. Ela falou da importância, né, da brincadeira e a importância de nós, educadores, proporcionarmos um tempo, né, um espaço adequado para que isso aconteça. E uma outra coisa bem interessante é que, às vezes, como professor, a gente quer ensinar sempre, né, as crianças a brincar. Então, vamos aprender hoje isso, a brincadeira vai ser assim, né, a gente vai usar esses materiais e a regra é essa. Então, muitas vezes acontece isso. E esse momento de criação, de elaboração, às vezes não dá tempo de acontecer, né? Porque assim, não, vamos parar que agora é hora disso, agora é hora de aquilo, não acabou o tempo para brincar, né? Então, às vezes a gente mesmo não deixa, né, que isso aconteça. Essa brincadeira livre, essa brincadeira espontânea, ela é imprescindível na escola. Mas uma coisa que a gente tem que destacar é a diferença na brincadeira livre, né? Não existe brincadeira livre do professor, né? Quando a gente fala de escola. Então, não, brincadeira livre, então agora eu vou tomar um café, vou conversar com a minha colega porque é brincadeira livre. Não, né? A brincadeira livre é um dos momentos que a criança mais precisa da gente, né? Seja participando, seja observando, né? Seja estando ali organizando o espaço, pensando no material, né? Uma forma da gente estar presente ali na brincadeira. É uma brincadeira espontânea, porque a criança vai criar, ela vai ter um tempo para isso, né? Porque para criar, para elaborar, não é rápido, né? Não dá para a gente planejar uma brincadeira espontânea, 15 minutos lá no pátio e voltar, eles brincaram espontaneamente, né? Eles precisam de um tempo para elaborar. Mas a gente pensar em brincadeira livre, pensar em brincadeira espontânea na escola, não é uma brincadeira livre do professor. Muito pelo contrário, exige muito, né? Então, a gente tem que valorizar esse momento de brincadeira na escola, ensinar as crianças a brincarem, é claro, porque existe todo um conhecimento construído aí pela história da humanidade, né? Ensinar eles a brincar, mas também permitir, possibilitar momentos para que, a partir dessa cultura lúdica, a partir das experiências brincantes que ele teve ao longo da vida, também ele possa criar novas brincadeiras, novas formas de brincar. Que a gente também se permita, né, Graciela? A gente falou muito isso, né? Que os momentos de formação sejam esses momentos de experiência, né? Que no fim das contas a gente estudou bastante, né? Fala muito sobre isso, né? No grupo de estudo, né? Que a experiência é uma experiência estética, né? O brincar é uma experiência estética, né? E que a gente precisa também desse momento, né? Como é que a gente vai organizar, estimular, né, deixar o espaço para isso acontecer, se a gente também não tem esse momento. Então, os momentos de formação são muito importantes nesse sentido, né, a gente se permitir essa criação e permitir a criação das crianças também. Só aproveitando ali o link com a fala das professoras, da professora Patrícia e da Graciela, é importante o professor aproveitar esses momentos desse brincar que a Graciela colocou agora, em favor da aprendizagem da criança em sala de aula. Toda essa brincadeira, seja qualquer espaço da escola, né, em sala de aula, na quadra, embaixo de um pé de manga, embaixo de um pé de árvore que tenha na escola, o professor aproveita esses momentos para observar
e a partir dele, planejar a favor da aprendizagem da criança. Isso é um momento muito rico, o professor aprendendo ali com a criança e contribuindo na aprendizagem dela também. Prof, teve um comentário bem legal agora do Danilo. Ele falou que eu ia ler, mas pode ler você. Leia. Não, isso é interessante, né? Porque ele falou que é importante não apenas na educação infantil, mas para mediar essa relação do jogo com os maiores. E aí ele citou o Fundamental 2 e o ensino médio. A brincadeira é importante até para a gente, né, que está no mestrado, para a gente, professor, que às vezes não está ali dentro da academia, né? Mas ela é importante em todo o processo. Então, assim, ela é a atividade principal da criança, né? Porque pela influência que a brincadeira ela traz, né, para a vida da criança. Ela é importante nos momentos de transição, né? Porque às vezes quando fala de Fundamental 1, alguns diziam assim, vocês não estão mais na educação infantil, então não é hora de brincar, né? Eu já ouvi muito isso na escola. Então, chegou no ensino fundamental, chegou no primeiro ano, então acabou a brincadeira. Então, nesse momento de transição, é essencial a brincadeira, né? E essa valorização da ludicidade, ela é para toda a nossa vida, né? Desde pequenininho até o final dela, a ludicidade ela vai ser importante, né? Para o desenvolvimento humano, além da formação profissional, da nossa formação técnica, né? Vamos dizer assim, é para a nossa formação enquanto humano, né? Para a nossa formação cultural. Uma questão que eu queria partilhar também, a partir das falas todas, né, mas da Irami, especialmente, em relação à leitura, muito bem colocada, que nós precisamos, quando a gente fala do sujeito, e sujeito estudante, também o sujeito professor, tem alguns estudos agora, da educação e da psicanálise, falando sobre os perênios, né, e falando sobre as gerações, as pessoas que nasceram de uma determinada época a outra, então a geração X, os baby boomers, a geração Y, a geração Z e assim por diante. Nós precisamos, antes de tudo, conhecer quem são nossos sujeitos, quem são as pessoas as quais nós vamos ensinar, né? Porque as crianças, é indiscutível que o lúdico, que a brincadeira, ela é essencial, né? Mas nós precisamos entender também a partir da necessidade desse sujeito. Afinal de contas, a escola, a universidade, ela existe, os nossos trabalhos existem como um olhar para o sujeito principal, que é o estudante, e nem sempre ele está nesse centro como principal. Às vezes a gente se perde um pouco nisso, né? E quando a Irami falou sobre a leitura, eu lembrei um pouco quando eu trabalhei nos cursos de licenciatura em letras, lá em Jardim, né? A gente conversava e às vezes os acadêmicos diziam assim, os jovens não querem saber de ler, né? As crianças hoje não querem mais brincar, querem só ficar no celular, no computador. Isso não é verdade, né? Então, se fosse verdade, os jovens não liam um Harry Potter, que é dessa grossura, né? Em menos de uma semana. Então, assim, o que acontece é que nós agora precisamos estudar muito e modificar as nossas práticas para que a gente consiga estimular eles a partir das necessidades deles, para que eles possam ler. É claro que ele gosta do celular, o celular dá atenção para ele, interage, o desenho é colorido, se comunica com ele, faz ele se sentir inteligente, porque, né, conversa com ele, faz ele pesquisar, ele pensar, brinca com ele, é tudo que uma criança quer, que a gente interaja com ela, né? Então, eu penso que é muito importante que a gente se identifique nesses perênios, de que época nós somos e como é que a gente interage, né, dentro desse conceito, e quem são os sujeitos que nós estamos trabalhando, as crianças, os jovens, e qual é essa necessidade, porque é a partir dessa necessidade, a gente propõe a brincadeira, a alfabetização, o lúdico e a própria leitura, né? Então, não é verdade que o sujeito não quer ler. Os estudantes não querem ler, eles não querem, né? Eu fico muito preocupada, às vezes, quando a gente traz, às vezes, alguns discursos assim, né? Geralmente, assim, no processo de formação, eu também, né, penso isso às vezes fico me questionando sobre isso. Mas a verdade é que, às vezes, a gente está com sujeitos do século XXI com práticas ainda do século XIX. Então, não são eles que não têm interesse pela leitura, somos nós, a responsabilidade é nossa, enquanto educadores, de pensar práticas pedagógicas que atendam a essas necessidades também, né? Porque a gente sabe que um jovem estimulado, uma criança estimulada, nós, como professores estimulados, a gente quer participar, a gente quer fazer, a gente quer pesquisar, a gente quer construir, né? Então, foi algo assim, é algo que eu tenho refletido muito,
né, sobre isso, e quando a Irami falou da leitura, acho que é isso mesmo, é muito importante, mas é importante a gente pensar quem são esses sujeitos, né, qual que é a fase, e tem umas pesquisas científicas muito interessantes sobre isso, muito interessantes, que nos sinalizam, que nos auxiliam, que nos dão aí um alicerce, né, para a gente ir pensando também as nossas práticas, para trazer o que é necessário, né, para esse momento de processo de ensino e aprendizagem. Só para partilhar um pouco também. Eu gostaria de voltar a falar, em cima da fala da professora, que a questão da leitura também, quando um professor vai trabalhar letramento com seus alunos, vai trabalhar leitura, é importante entender que o aluno também quer saber quais são as preferências do professor, que livro ele leu, o que está no ideário daquela equipe, daquele grupo, daquela faixa etária, o professor conhece ou não conhece o vocabulário, se o professor conhece ou não os livros, os filmes que interessam aquela faixa etária. Então, tem tudo isso, é mais ou menos assim, você tem que procurar se inteirar do que eles gostam. A partir daí, você abre espaço para discussão, você abre espaço para um debate acerca de um fato, de um acontecimento que tem num filme, num livro, e daí vai embora, né? Então, tem muito disso. Quando a professora disse que a gente brinca a vida inteira, e a gente brinca mesmo. Quando a gente se fecha para a vida, a gente está terminando a nossa disposição para educar, principalmente na área de língua portuguesa, literatura, de linguagens, né? Então, quando a gente se fecha para a vida, está na hora de parar de trabalhar, porque a gente tem que brincar muito, tem que ter humor para fazer leitura, você tem que sentar com eles no chão, pegar o teu livro, encostar a tua cabeça no muro da escola junto com eles, às vezes com a bunda no chão duro, no piso, mas você tem que mostrar para eles que você é um igual, que você está curtindo, que você está gostando, aí eles também vão curtir, vão gostar. Muitas vezes eles trazem livros e sugerem para a gente, professor, você já leu esse livro? Não. Tá aqui que eu vou ler. Então, a gente troca livros, e é bem legal. Eu estou falando de escola pública, de periferia, de alunos carentes. É desse grupo que eu estou falando, com quem eu tenho tido muito sucesso, graças a Deus. Obrigada. Uma vez apresentados aí a potencialidade da leitura, né, ao poder da brincadeira, é muito difícil que eles escolham outras coisas, né? Se a gente der essa opção para eles. Bom, gente, eles mais alguém? A sonhar, né, professora? Se não tiver mais nenhum comentário, eu vou passar a fala para... Isso, exatamente. E a gente continua sonhando, né? Eu vou passar para a Érica, né, se a gente não tiver mais nenhum comentário. Bom, gente, então, como o Douglas já apontou, né, o evento foi um sucesso mesmo, muita participação ativa, né, o chat não parou, né, 1 minuto, tivemos o evento todo, em média, 80 a 100 participantes, né, as mesas foram muito bacanas, desde, começamos com essa avaliação das ações da pesquisa, que foi muito bem apontada, né, pelas pessoas da SED, CEMED, e pela leitura, né, bastante importante da realidade educacional, né, em Mato Grosso do Sul, e das nossas pesquisas, a relação com as nossas ações, dos limites também, né, eu acho que a gente permitiu integrar esses limites, né, e nesse sentido, que eu acho que uma demanda desse seminário, né, e ela vem fundo, mas que eu entendo que a gente está dando uma resposta, né, no sentido dessa comissão de autoavaliação realmente trabalhar para no próximo seminário a gente considerar mais analisados, né, mais concretos, para a gente ter uma precisão, né, dessas ações. E a Carla fez um encaminhamento muito interessante, que eu acho que tem que ser conduzido. Agora a gente está encerrando, né, o quadriênio 2020, mas nós estamos abrindo um novo quadriênio, 2021 a 2024, e eu acho que esse pode ser o nosso desafio, essa pesquisa sobre o Profeduc e as pesquisas que o Profeduc realiza. E aí, nas diferentes frentes, né, acho que a gente tem que acumular e produzir conhecimento em torno das pesquisas interventivas, a partir das pesquisas
Eu acho que esse é um esforço, né? Professora Érica, desculpa, de novo, por favor, que está dando microfonia. A Irami e a professora Carla. A professora Carla desligou. A Irami, desliga o microfone, por favor. Estava prejudicando o som. Desculpa. Não, tá ótimo. Compreender, né, a repercussão, o impacto que as nossas pesquisas têm efetivamente nas escolas, né, ter esse desenho mais claro, mais organizado, mais sistematizado. Eu acho que essa é uma ação que a gente tem que perseguir, porque isso diz respeito também à formação, aquilo que a gente faz no Profeduc, né, que é o foco, né, a produção do conhecimento e a formação de educadores. Então, assim, quero ressaltar, né, a importância das metodologias interventivas, das pesquisas aplicadas, a do Patrick, né, que traz o estudo da probabilidade, né, e todo um raciocínio matemático, desenvolvimento de raciocínio matemático brilhante, né, com a criação, inclusive, de materiais didáticos, do tabuleiro. A Graciela, né, que a poesia como motivador da apropriação cultural, desenvolvimento do gosto, né, estético, lado lúdico, impulsionador da criatividade docente. A Eliane, né, que traz o processo de alfabetização mediado pela linguagem lúdica e desenvolvimento de materiais contextualizados na condição de trabalho dos docentes. Então, essas intervenções, esses caminhos, né, que vocês apontam, eles extrapolam aquele acúmulo que a gente tem no campo, tinha até então, né, que as pesquisas dos mestrados profissionais vêm apontando muitas possibilidades, né, por isso que eu digo que precisam ser refletidas, sistematizadas, mas que a gente tinha até então no campo da pesquisa educacional, que era a pesquisação e a pesquisa participante, como as formas vamos dizer, de pesquisa mais próxima à comunidade, né? E aí, todas essas pesquisas do Profeduc vêm evidenciando outras possibilidades metodológicas, né, na pesquisa aplicada, a qual a gente, e atrelado a um referencial teórico diverso, né, conforme a aplicação. Então, a gente precisa realmente teorizar, amadurecer esse campo de discussão. Acredito, gente, que esse formato, né, de se fazer a pesquisa, ele traz também para o campo, a Celi comentou um pouco isso na parte da manhã, né, que é a contribuição para a educação básica e o papel da universidade junto à educação básica, mas também traz uma perspectiva mais precisa de como que os educadores, as escolas e as instituições se relacionam com a questão da produção do conhecimento, né? Então, não é só a gente estudar a escola, mas é olhar como eles também se relacionam com aquilo que a gente está produzindo conjuntamente, está construindo, está estudando, né? Porque tem um retorno a isso, inclusive. Então, ela dá uma dimensão também da realidade que a pesquisa acadêmica não consegue abarcar. Então, esse eu acho que é uma luz também para a gente considerar, né? E ela vai numa perspectiva sempre dialógica, né? Numa perspectiva da construção coletiva. Então, por essas características, né, eu espero que também esse seminário tenha sido importante, porque os alunos se voltem para suas metodologias, porque ela está atrelada ao seminário 2, que foi muito bem ministrada, né, pela professora Ana Paula, Walter Guedes e Rafael, e caprichem aí nos seus projetos de intervenção, né, para que vocês percebam a seriedade com que eles têm que acontecer, né, dada a sua importância. Tá bem? Agradeço a participação de todos que estiveram até aqui, até esse momento, dizer que foi muito prazeroso, à tarde, mas foi muito prazeroso. Acho que se ele quer falar alguma coisa... só contribuir um pouquinho para a sua fala. Nós agora vamos fechar um quadriênio, é o nosso segundo quadriênio. No primeiro quadriênio, nós produzimos um catálogo do Profeduc, que foi feito em formato e-book, e também a gente teve impressão de alguns exemplares, tá?
esse catálogo, ele foi organizado por 2 professores orientadores, um de cada linha, e os bolsistas que trabalharam na seleção do catálogo. O catálogo, ele foi elaborado só com os projetos de intervenção que acompanham as dissertações, né? Então, seria importante nós nos organizarmos para produzirmos um outro catálogo agora, né? Para poder fechar esse quadriênio, né? Esse catálogo, esse formato do catálogo, ele é interessante porque ele fica disponível lá na página do programa e também ele foi enviado para as redes de ensino aqui do estado de Mato Grosso do Sul. Por exemplo, foi entregue na Secretaria de Educação do município de Campo Grande, na Secretaria de Educação do estado, e em alguns municípios que nós tínhamos egressos, né? Ele também foi enviado. Então, é um trabalho, assim, importante, de repente, que poderia também, a gente poderia organizar um outro volume para poder, condensando esse trabalho dos projetos de intervenção que são, aí, resultado das dissertações, tá? Mais uma vez, parabenizar, Érica, em seu nome, todo o programa, os acadêmicos, os egressos que abrilhantaram aí o nosso dia de hoje, tá? Ótimo, agradeço, acho que, inclusive, o catálogo pode ser, nesse momento, também um objeto de leitura, né, de sistematização nossa, de revisitar, porque se tem já uma síntese ali de pesquisas interventivas, acho que é um material, né, muito importante para a gente considerar agora nessa etapa. Ótimo. Então, tá, gente, era isso, muito obrigada, foi um dia muito prazeroso.